Estamos iniciando mais um episódio do Neuroessência Podcast. Aqui é um espaço onde unimos ciência, histórias reais com a essência feminina para inspirar e transformar muitas e muitas mulheres. E hoje, nesse episódio, eu tenho duas convidadas muito especiais, porque elas são as donas desse espaço. Elas que me abriram as portas para que esse sonho se realizasse. Então, estou muito feliz em ter elas aqui, a Tati e a Neuzi. Sejam bem-vindas! Obrigada! É um prazer te receber vocês. Gente, de coração, olha, eu falo para elas que elas não têm ideia do quanto elas estão sendo importantes na minha vida, de verdade. Um sonho há mais de 2 anos, hoje sendo realizado, aonde eu sempre entendi, quando eu comecei meu processo de mudança, que histórias reais transformam. E hoje vai ser bem emocionante. Porque nós estávamos conversando um pouquinho ali antes, e elas já me contaram algumas histórias. Mas nós vamos ver ao longo do episódio hoje, gente. Meninas, novamente, sejam bem-vindas. Estou muito feliz por terem aceito o convite. Obrigada por contribuírem com toda essa jornada que eu estou construindo agora, me cedendo esse espaço, abrindo para mim essa oportunidade. Obrigada de coração. Nós vamos começar já direto, gente. Hoje vai ser assim, ó, papo reto. A Tati e a Neuzi, eu quero muito hoje trazer a história delas, porque elas têm uma história muito linda para contar pra gente, muito linda. E eu sempre começo nos episódios perguntando quem é a Tati, quem é a Neuzi, quem é a convidada que está comigo, né? Mas hoje eu quero começar de uma outra forma. Como começou essa história? Essa união, essa junção, essa parceria, né? Qual foi o primeiro passo? Quem deu o primeiro passo? Contam pra gente, porque eu tô falando de 2 mulheres que hoje têm uma empresa, uma marca consolidada aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, né? A Ohana Fotografias. Vamos entender como começou? Porque tudo tem um começo. E isso eu falo sempre, gente. Tudo tem um começo. Como foi? Tati. Então, eu sou fotógrafa já há 15 anos, vai fazer esse ano. E Uau. Quando eu tive meu segundo filho, quando ele estava com uns 8, 9 meses ali, eu estava trabalhando e eu tinha um estúdio na minha casa. E ali eu pensava assim, eu estava trabalhando, mas eu era tipo assim, eu fiz o estúdio para estar com eles e trabalhar ao mesmo tempo. E ali eu vi que tipo, eu não estava conseguindo fazer nem os dois direito. Né? Não estava conseguindo ser mãe e não estava conseguindo ser uma profissional dedicada. Daí procurei ajuda, né, para ver o que eu fazia. Que eu pensava assim, quando eu com meu marido tivemos filhos, a gente sempre pensava, nós vamos cuidar deles, não vamos colocar em creche. Porque se é para ter filho é pra gente cuidar. E daí eu pensei assim, não, vou procurar ajuda. Eu tô com esse pensamento errado, acho que eu tenho que colocar na creche eles, né? Aí, quando eu fui procurar ajuda, a pessoa falou assim, Tati, ser mãe, essa parte do teu filho nunca mais volta. O teu trabalho, depois tu pode recuperar, tu pode voltar a trabalhar. Foi um puxão de orelha. Eu pensava assim, eu achava que eu tava com o pensamento errado de querer ficar em casa e cuidar dos meus filhos. E eu achava que todo mundo ia falar assim, não, tu coloca na creche, que todo mundo faz isso, coloca na creche. Aí eu pensei, não, então eu vou ter que parar. Que idade ele tinha, Tati? 8, 9 meses ele tava. 8, 9 meses. Aí eu parei, os atendimentos que eu tinha ainda continuei ali, que eu precisava, né, mas eu comuniquei a todos os clientes que eu ia parar de fotografar por um tempo, que eu ia ficar com meus filhos. Aí parei, fiquei até os 3 anos deles, 3 anos e meio, por aí, quase 4, eles sem trabalhar. Daí quando eu tava decidindo voltar a trabalhar, que ele tava começando assim, aí eu tinha o outro mais velho, que daí eles começavam a brincar juntos, e tipo, já estavam sendo mais independentes, e eu via assim que eu tava ficando de lado, né, tipo, ele não precisava mais tanto de mim, agora eu posso já voltar a trabalhar. Só que quando eu quis voltar a trabalhar, eu pensei, mas eu não queria voltar sozinha. Daí eu comecei a rezar, pedir pra Deus, né, se for pra voltar, que dê certo, que eu volte, né, que senão, tipo, que não dê certo, e entregava. E daí na nossa igreja, nós somos católica, onde pertence a São Francisco de Assis, tava acontecendo o Cerco de Jericó naquele período, em agosto. E eu tava participando do Cerco de Jericó e entregando isso, o meu estúdio. E o Cerco de Jericó era sobre família. Aí, mas, tipo, entregando, né? Nunca imaginava que Deus planejava pra nós. E a Neuzi eu conhecia da igreja, mas conhecia porque, assim, ela era da Pascom, ela fazia algumas coisas da igreja, eu sabia que ela fotografava, mas eu não tinha muita intimidade com ela. Quem conhecia mais ela era minha mãe.
Aí ela, só que assim, te conversava, assim, às vezes umas coisas, fotografia, ela pegava algumas coisas emprestadas de minhas ali, tipo caixinha de DVD, essas coisas assim, naquela época era mais DVD que a gente entregava as fotos, né? Aí um dia ela ligou, pediu pra mim, ai Tati, tu tem caixinha de DVD? Assim, não, Neuza, tenho, vem aqui em casa. Aí ela veio, assim, já vim aqui, vamos conversar, falei pra ela. Mas tipo assim, foi o Espírito Santo que me ligou, porque eu nem sabia que nós ia conversar. Daí, assim, vamos conversar. Aí sentamos, conversamos e surgiu a sociedade. Falei, vamos fazer sociedade. Aí, tipo, assim, sabe que quando ela foi embora, eu fiquei pensando, meu Deus. Que louca. O que eu fiz? Nem falei com o meu marido, nem, tipo, pensei. Mas eu acho que quando é pra ser, as coisas acontecem assim, ó. Puf, né? Aí a gente virou sócia ali. Isso. Quando que foi? Então, vou fazer a pergunta de novo, então. Mas quando que foi mais ou menos isso? Qual ano, mais ou menos? Junho de 2021. Então já fazem... sentou e foi... Vai fazer 5 anos. 5 anos que vocês estão juntas. Isso. E como é que foi pra você? Porque até então, ela, pelo que eu entendi agora, me corrija se eu estiver errada, a Tati que veio com esse convite, certo? E como é que foi pra você? Então, as histórias são bem parecidas. Eu também, né, tava em casa devido aos filhos, né? A última empresa que eu trabalhei fechou, então eu optei por ficar em casa. Aí veio os filhos, né, o segundo e o terceiro. Então eu também estava em casa, fazia alguns trabalhos como freelance nos fins de semana, né? Tinha uma comadre minha que é fotógrafa, então quando ela precisava, ela me chamava e às vezes eu fazia os meus free sozinhas. Então eu falei pra Tati, cara, eu tô sem fazer nada, tipo, né, tô fazendo o meu, mas não, né? Então, tipo, se a gente juntar as câmeras, vai ser, tipo... um benefício para nós duas, né? Para que eu tava parada, a Tati tava também estabilizada em casa. Então, caramba, não pensei muito, que nem ela falou. Ela não falou com o marido dela, nem falei com o meu. Cheguei em casa e falei, vamos abrir um estúdio, eu e a Tati. Todo mundo ficou... Né? A Tati já tinha lá na casa dela, então a gente tratou em organizar para ficar o nosso estúdio dentro. Eu falo muito que nada é por acaso. A gente tem esse costume de falar, né? Por acaso, aconteceu. Mas eu já falo hoje, a partir da minha mudança, que não é nada por acaso. Porque eu percebi que... Vê se vocês têm esse mesmo sentimento hoje. Eu percebi, quando eu comecei a mudar, que as pessoas de verdade que foram chegando na minha vida foram aquelas que iriam fazer parte para me ajudar a alcançar o que eu estava buscando. Por Deus, né? Isso aí. Ou seja, eu mudei, eu consegui romper muitos ciclos, fechar muitos ciclos, e ao mesmo tempo foi chegando na minha vida pessoas que foram extremamente importantes para mim alcançar os sonhos que eu também sempre estava buscando, queria construir, né? Então pensa, não é nada por acaso, você não se encontraram por acaso, você não estava lá naquela igreja por acaso. Eu falo muito que tudo tem um propósito, tem um porquê, né? Mas a partir disso, né? Hoje eu estou falando de duas mulheres diferentes, histórias diferentes, vivências diferentes. Nós somos diferentes, né? Cada um carrega uma história, cada um carrega suas crenças sobre o que acredita. E a partir disso, como é que surgiu de verdade o nome Ohana? Por que Ohana Fotografias? Da onde foi? Já começaram quando vocês... Ali, ó, sociedade, já saiu esse nome? Ou foi uma construção? Ou começou com outro nome? Não, foi bem difícil. A Tati já tinha, né, Tatiane Fabiola, né? Tatiane Fabiola Fotografias, meu. E daí a gente não queria associar, tipo, nem a letra do meu nome, nem a letra do nome dela. Então a gente queria... E como o Cerco de Jericó falava de família, e nós entramos na sociedade através da nossa história, que era família... A gente lançou lá no nosso Instagram, né, algumas opções que a gente gostou. Na verdade, nem lançamos. A gente pediu opinião para os nossos seguidores que nós tínhamos ali, né? Naquela época que nós criamos o Instagram do zero, convidamos umas pessoas para participar. E daí colocamos no meu, no dela também. E as pessoas começaram a voltar, dar sugestões de nomes, isso, né? Daí surgiu o Ohana Fotografias. Alguém colocou Ohana. Na verdade era o Ohana Home Studio, porque na época era lá na casa da Tati, né? E daí foi Ohana, daí eu disse, Ohana quer dizer família, né? Então faz todo sentido pra gente. Nós somos famílias e o nosso trabalho é bastante com famílias. E nós gostamos desse nome e ficou Ohana. De lá pra cá, Ohana. Como é que é essa sociedade hoje? Nós estamos falando de pessoas diferentes. E aí, vocês me contaram um pouquinho antes, né? Nos bastidores, um pouquinho. Vamos trazer pra cá essa história? Como é que é? Porque eu estou falando de duas pessoas diferentes. É mais ou menos como um relacionamento, né? Na verdade, é um casamento. É um casamento, é um relacionamento. Porque não, e assim, ó, a gente não vai concordar com tudo. Gente, é impossível. Né? A gente vê muito hoje falando em relacionamento. Por que hoje muitos não dão certo?
Porque você quer que aquela pessoa pense como você, age como você. Isso é impossível. Cada um carrega uma história. O que eu vivi, a Tati não viveu, meu marido não viveu, o marido da Tati não viveu. Então não tem como a gente querer que as pessoas pensem como a gente. A gente pode mostrar o caminho, dar, né? Tem uma percepção, cada um enxerga o mundo pelas suas próprias lentes. E talvez mostrar o caminho para que aquela pessoa consiga enxergar algumas coisas de forma diferente. Mas mudar e enxergar como eu enxergo é impossível. Como é que é essa sociedade? Porque a gente vê que a sociedade hoje também é desafiador, né? Tipo assim, não concordo, vamos acabar, terminamos, não quero mais saber. Tá, mas será que é esse o caminho? Como é? Não, agora contam. Não aconteceu, né? Essa como coisa, é vamos que parar, é? né? Tipo assim, como é que é essa relação? Como é que vocês conseguem trazer esse equilíbrio? Na verdade, é um verdadeiro casamento, digamos assim, né? Só nós não somos casados uma com a outra, mas é mais ou menos isso, né? A gente sempre se deu muito bem, inclusive os pensamentos são muito parecidos, né? Uau! Às vezes a Tati tá pensando numa coisa e ela fala, meu, eu tava pensando na mesma coisa. Ou até mesmo a sintonia de... Mandar mensagem, às vezes, né? E colocar a mesma roupa, tá igual, né? E foi sempre assim. Então, tipo, a Tati sempre foi mais séria, eu sempre fui a mais, né, falante e estrapalhosa. E eu acho que isso é sociedade, entendeu? Porque nós não somos iguais. Isso aí, total. Eu sou a pessoa, assim, que... Eu sou muito técnica e eu precisava de alguém pra me ajudar a executar as minhas ideias e colocar em prática, sabe? E a Neuza é a pessoa que topa, entendeu? Aí, então, assim, eu falo as coisas e até, assim, ela me corrige muito porque eu sou muito perfeccionista nas coisas. Eu quero sempre as coisas do jeitinho certo. Daí a Neuza, Tati, vamos lá fazer, só vamos. Isso é muito bom. Então, tipo assim, ela me impulsiona pra essas coisas, porque se fosse eu não faria, vai frear, né? eu não faria, porque às vezes eu ia procurar a perfeição e não faria. Aí. Então, a Neuza faz eu ir pra frente. E assim, eu sou mais tímida, né? E ela é mais extrovertida na relação na sociedade. É isso, na relação. Então, assim, nos ensaios, geralmente vai nós duas, ou nos eventos, assim, né? Que é maior, vai nós duas. E isso que é legal, assim, porque eu fico muito na parte técnica e ela começa, às vezes, trazer essa espontaneidade do cliente, porque ela faz as brincadeiras, ela já mais conversa. Conhece todo mundo, né? Vai falar. E isso que faz, às vezes, os clientes soltar, sabe? Se completam, né? Isso. Exatamente. E eu acho que isso que é legal, assim, porque se nós fossemos iguais, não daria certo. Eu vou falar que nem a Ana falou ontem na palestra, o arroz com feijão, né? Que Isso se mesmo. completam, né? Bem Eu acho que sim. vocês falaram exatamente sobre isso. E sobre as opiniões, muitas vezes, assim, a gente não concorda uma com a outra sempre, né? Mas geralmente, assim, quando a Tati fala, Nils, não vamos fazer assim, eu não vou fazer assado, às vezes eu penso, não vai dar certo, mas eu fico quieta na minha, né? Aí depois 2, 3 dias, a gente executa daquela forma que ela falou, daí a gente vê que não deu certo, aí eu falo, eu sabia, mas né? Pra, tipo, não ter confronto e a gente não brigar, uma sempre, né? Eu sempre fico mais na minha. Por quê? Porque, assim, eu sempre confiei muito na Tati. A Tati, pra mim, é como se fosse a mãe, né? Porque ela já trabalhava mais tempo que eu, então ela tinha mais experiência. Então, o que fez eu entrar na sociedade foi a confiança que eu tenho nela. Então, tipo, se não fosse a Tati, talvez eu não entraria, se fosse uma outra pessoa. Não encararia o barco, né? Então, por isso que eu sempre escuto muito. Se não deu certo, depois a gente faz de outra forma. Isso aí. Isso é muito bom. Quando a gente fala em sociedade, em empreender, né? Parece algo muito fácil, né? Eu vim do CLT, eu não tinha experiência em empreender. Eu tô aprendendo muito. Eu corri atrás e corro atrás de muita coisa para mim aprender. Mas é desafiador, né? A gente tem os dias que não são tão bons, aqueles dias que nos deixam mais para baixo, não deu certo algumas coisas, né? E aí? Vocês pensaram em desistir em algum momento? Ou tipo assim, será que vai dar certo isso? Ou pensaram, meu Deus, mas será que isso é para nós? Será que nós... Em algum momento passou isso pela mente de vocês? Porque a gente estava falando sobre isso antes, né? Que empreender não é o tempo todo feliz e bem. A vida não é sobre isso também, né? É sobre nossas escolhas, né? Como a gente escolhe viver mesmo a partir de um dia difícil. Mas pensaram em desistir em algum momento? Tipo assim, veio aquele pensamento, será que isso vai para nós? Será que vai dar certo? Acho que esse pensamento sempre passa, mas acho que a gente nunca falou em desistir, né? A Tati mais, talvez, né? Eu várias vezes pensei em desistir. Uma porque, assim, eu acho que tenho no sangue o empreendedorismo, sabe? Porque eu sou fotógrafa, até 3 meses atrás eu tinha um mercado, eu tenho um salão de festas, e eu com meu marido sempre viemos, assim, nessa parte, né? Ele tem a empresa dele, já vai fazer 10 anos, então a gente sempre vem nessa parte de empreender e fazer alguma coisa. Então, assim, às vezes eu fico pensando, né?
Já pensei em desistir, será que ficar só com uma coisa, será que ficar com outra? Então, quando eu tava com o mercado ali, eu pensava, tá uma sobrecarga, qual que eu vou ficar? E ficava pesando às vezes, sabe? No entanto, que eu tomei a decisão ali, faz 3 meses, resolvi vender o mercado e ficar só na fotografia, né? Mas vários momentos na fotografia, assim, eu pensei em desistir também, né? Porque às vezes a gente fica pensando, será que é pra mim? Será que é isso? Será que vale a pena, né? Mas toda vez que a gente pensa, vem algo maior e mostra, não. E é bem interessante, assim, sabe? Porque teve uma vez que eu pensei em desistir, eu acho nem sei se estava com a Neuze, tá? Ainda acho que era sozinha, eu tava pensando em desistir. Aí pensei assim, não vou mais trabalhar com isso. E veio uma mensagem do Rio de Janeiro de uma fotógrafa no meu no Facebook, acho que era no Instagram, não lembro. Falando assim, adoro tuas fotos. Gostaria de aprender contigo, não sei o que lá. E tipo assim, foi no dia que eu pensei em desistir. Veio aquela mensagem, eu mostrei pro meu marido, falei, meu Deus, não é pra eu desistir. Porque da onde eu esperava uma mensagem lá do Rio de Janeiro, que eu nem conhecia a pessoa, e veio falar isso. Teve um outro episódio também, quando a gente tava com a Neuza, eu lembro, que eu pensei em desistir, e nós tínhamos fotografado uma cliente que ela morava aqui no Brasil, ela mora hoje em Nova Zelândia, ela vem pra cá de vez em quando, e ela sempre vem fazer fotos com a gente. Daí também, eu tinha pensado em desistir naquela época, e uma pessoa que viu as fotos dela, que mora em São Paulo, me mandou uma mensagem. Meninas, eu nunca vi um trabalho igual ao de vocês. Uau. Eu quero ir pra fazer umas fotos com vocês. Daí eu pensei, não é pra desistir, porque, do menos a gente espera, vem mensagem, assim, de outro lugar, falando isso. Então, daí eu pensava assim, não. Às vezes vem os pensamentos, mas Deus mostra. Não é. Sabe que quando eu comecei meu processo de mudança, eu fui muito julgada, né? Tipo assim, porque eu queria mudar. Eu precisava mudar meus comportamentos, a forma de pensar, de me relacionar com as pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito de falar sim pra tudo, né? Eu nunca me colocava como prioridade. Daí quando a gente começa a mudar, agora mudou, agora tá revoltada, agora fala não. Então, e eu vivi um processo de emagrecimento, então as pessoas falavam, meu Deus, agora tá tomando alguma coisa, onde já se viu? E daí eu comecei a postar fotos, meu Deus, onde já se viu postar fotos? Enfim, foi um processo, no início, muito desafiador pra mim. E eu lembro que o que me fez, agora que tu falou, Tati, me fez seguir, foi porque eu começava a receber muita mensagem no Instagram, que eu nem trabalhava no Instagram, nem sabia como mexer no Instagram 3 anos atrás. A minha filha mais velha que me ajudou um pouquinho no começo. E toda vez que vinha aquele pensamento, cara, Su, desiste, para. Alguém mandava uma mensagem no direct. Su, comecei hoje a academia por sua causa. Su, eu tô amando ver tua mudança, você tá me inspirando. E um dia eu sentei com meu marido, daí eu já depois de alguns meses de processo, nós sentamos, nunca esqueço, nós sentamos na sala de jantar lá, e eu mostrei pra ele, eu saí do quarto, com aquele celular, assim, amor, olha isso aqui. Meu Deus, tu tá vendo? Ele, amor, tu já pensou em trabalhar com isso? Tu tá inspirando mulheres a mudar suas vidas. E eu não, imagina que loucura. Mas depois de um tempo eu comecei a entender que era esse o meu propósito. Porque mudar é desafiador. E quando alguém fala pra você, não para, eu tô gostando do teu trabalho, você tá me inspirando, é aquele combustível que a gente precisa, né? Mais ou menos isso, aquele combustível, tipo, não vou parar. Vai ter quem vai falar, quem vai julgar, nunca vai ser bom diante dos olhos de muitas pessoas. Né? O aparecer, muitas vezes, a gente é julgado de qualquer forma. Então eu pensei, mas eu não posso mais parar. E ali eu comecei a pegar isso como combustível. Sabe? Combustível. Não, Su, tu não vai parar. Porque o desistir, a nossa mente nos sabota o tempo todo, né? A gente, qualquer coisinha que acontece, que dê errado, já vem, não vai dar certo, isso não é pra mim. Cara, eu falei que não ia dar certo. E aí a gente começa ali, talvez muitas vezes, a acreditar. E quando a gente dá por conta, a gente desiste. E vocês estão aqui hoje, e eu lembrei de uma outra coisa agora, que tem hoje o Neuroessência Podcast, que é nesse espaço maravilhoso e lindo aqui das meninas, tá? Mas elas também estão com um projeto novo, a Ohana Fotografias. Também está com um projeto novo e muito lindo. E nós estávamos antes falando sobre esse projeto. E eu vou querer que elas tragam aqui uma história que elas contaram. E o que acontece, né? Eu quero que vocês trazem esse projeto lindo de vocês, que também é um podcast, o Além das Fotos, aonde traz histórias de mulheres que passaram por elas.
Porque não é só uma foto, gente, não é só um casamento, um aniversário, tem uma história gigante por trás. E muitas vezes de dor, de superação, resiliência. E esse trabalho é muito lindo, muito lindo. Elas me contaram algumas histórias ali nos bastidores antes que é de emocionar. Então, antes de qualquer coisa, nós começarmos a falar desse projeto, né? Agora a gente conhece um pouquinho quem é a Tati, a Neuze, a Ohana, como começou. Eu queria muito trazer esse projeto, porque eu falo com toda a convicção do mundo, que histórias reais transformam vidas. Transformam. Então, hoje estão trazendo algo que é sobre isso, sobre histórias que vão muito além de uma foto, de uma câmera, né? De um clique. Fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto lindo, então. Então, o nosso trabalho de fotografia nos proporciona muitas, né? Contato com pessoas queridas, com pessoas especiais, com famílias, com histórias diferentes, que nos inspiram, né? E a gente já passou por várias histórias que tocaram o nosso coração e que a gente pensava, caraca, mas não pode ficar só na foto. A gente tem que, né? A gente às vezes chegava pros maridos e contava a história e a gente falava, as pessoas têm que saber da tua história, né? Do cliente que a gente, enfim, registrava. E daí foi surgindo essa ideia, né? Contam pra gente, então, uma história, ou se quiserem trazer mais de uma, vai ser ótimo, porque isso aqui é sobre histórias, né? Tem alguma história que marcou vocês de verdade, que emocionou? Alguma história? Não tragam nomes nem nada, mas assim, contam uma história que realmente marcou vocês dentro esses anos de Ohana, fotografias. Qual foi a história que marcou? Tem várias, né? Mas sempre tem uma que toca mais. E foi a Tati que vivenciou esse momento, né? Fui fotografar um aniversário, né, de um aninho. Tem outra cidade. Chegamos no aniversário, tava tudo pronto, assim, a decoração. Aí fiz aquelas fotos de decoração, né? Tava esperando a criança e a mãe e o pai chegar, né? Mas eu vi que tava um clima meio estranho, assim, né? Daí eu fui lá, conversei com um parente. Tá tudo certo? Daí ela falou, não, o neném passou mal, foi pro hospital. Tá no PA. Fiquei registrando as crianças brincando, tudo. E deu 1 hora, nada. Aí logo notícia ali pra família falando que o aniversário ia ser cancelado, que a criança foi transferida pra UTI, que tava com uma pneumonia, acho que era bem grave, e foi transferido. Daí fui cancelada, vim embora. Vim pra casa assim, desolada, assim, né? Tipo, nunca imaginei passar por isso, né? Aí apreensiva, rezando, pedindo, e à noite vi a notícia do falecimento dessa criança. Deus. Aí foi bem triste, assim. E por isso que a gente fala, né, que tem uma história por trás, né? O que era para ser um momento de alegria, de felicidade, né? Uma comemoração de mais um ano de vida, não aconteceu para essa família, né? Sim. E não tem como a gente não se emocionar, né? A gente tá falando de pessoas e quando envolve criança, acho que a dor, ela é maior, né? Além dessa história, tem mais alguma que vocês lembram, que marcou também? Alguma coisa que mexeu muito com vocês? Alguma outra história que vocês lembram? Nós temos a história também de uma família, né, que a gente conhece, que inclusive a gente quer trazer eles para o nosso podcast. Ai, que legal! Além das fotos. Que é também história de superação, né, e de luta, que nunca, apesar da luta que eles vivem, eles nunca deixaram, né, de ter um sorriso no rosto, de seguir em frente. Então, vocês vão conhecer essa história quando a gente trouxer. E são várias, né, tanto de histórias engraçadas, né, casamento que a gente fotografa e dá uns perrengues, assim, né? Perrengues ou histórias engraçadas que a gente lembra, quase tombo. Que familiar briga bem no dia do casamento, e como é que tu faz a foto da pessoa. E agora, gente? Eu fotografo, não fotografo. E aí tudo deu errado, né? Praticamente naquele casamento, acho que a mulher tava com muita fé, né? Mas música que não funcionou e assim, ó. E daí a gente fica olhando uma pra cara da outra, o que a gente vai fazer agora? Gente, como é bom nessa hora, né, eu acredito, né, ser duas, né, que daí, não, tipo assim, o que tu não pensou, talvez a Neuze pensa, daí o que vão fazer e se conversa. E a gente é muito assim, tem casamentos que são menores, que eles não têm uma cerimonialista, que eles não têm uma pessoa mais simples, que auxilia. E nós já vamos lá, né? Já organiza a fila e já vai organizando o pessoal pra foto. A gente já vira cerimonialista ali no momento. Uma fica na foto e a outra... gente. E o legal é que os clientes reconhecem isso, sabe? Que teve casamento que a gente... Mas é nosso fazer isso, não é? A gente faz pensando em algo a mais, uma coisa assim, né? A gente faz. Aí teve clientes que já reconheceram, né? Quero pagar mais pra vocês, porque vocês fizeram mais do que o trabalho de vocês. Eu falei, não, mas isso é o mínimo que a gente possa fazer, né?
E acho que isso é legal, assim, sabe? Porque... E com certeza vocês fizeram de coração. Com certeza. Não esperando receber nada em troca. Até esse casamento foi em dezembro, um calorão, né? Acho que aquele dia os ar-condicionados do salão de festa resolveram não funcionar. E daí a Tati fotografando e eu tava ali no esporte, porque naquele momento que é o casal no painel, não precisa duas fotógrafas. Pessoas. Então, e eu tava lá, né? O noivo fazia foto e eu abastecia o copo dele de chopp. Aí daqui a pouco, né, cuidando dos noivos, porque tava um calor. Eu falei, gente, eles precisam, né, tomar uma água. Então, aí ele falou, cara, vocês fizeram umas coisas que, né, ninguém faria, eu acho, né? Então, foi nesse momento que ele falou, não, preciso pagar mais, porque o que vocês fizeram foi sensacional, assim. Agora me veio algo na mente. Tem alguma situação que virou uma amizade depois? Tipo assim, uma amizade assim mesmo, talvez de frequentar a casa, sair junto, que começou com as fotos, mas daí virou uma amizade, enfim, e ainda tá correndo, ainda é muito forte. Na verdade, quase todos os nossos clientes que passam pela gente Viram se tornam pessoas amigos. próximas. Tipo assim, então são clientes que vêm depois dos próximos eventos que precisam de fotos, é a gente, geralmente, porque cria um vínculo, sabe? Ou se, Confiança, né? vem aqui, estão passando por aqui às vezes, dá uma paradinha, Isso. vem aqui ver a gente. Tomar um cafezinho. Isso. Ou a gente, passa no trabalho dela, assim, tá passando por perto, vamos lá dar um oizinho, tipo... De fotografar vários assim, momentos da família, né? Desde 15 anos, depois casamento, depois aniversário de 1 ano, daí bodas dos pais, e assim, né? E tu cria um vínculo com a família. Eu ia falar isso agora, com a família, né? Acaba fazendo parte, né? Isso, de toda a família, assim. Tem alguma coisa a mais que vocês lembram que realmente marcou e querem contar aqui? Alguma coisa que realmente... Mas é um desastre, né? E eu acho legal isso, assim, na sociedade, como tu falou, de trabalhar juntas, porque a gente tá trabalhando e tá se divertindo, né? Quando a gente vai juntos, assim, eu acho que esse é o uma segredo. diversão. De situações assim, temos que fotografar lá no Pico Mal. Tati já morre de medo de dirigindo, né? Então, uma vai dirigindo e a outra vai, né, morrendo de medo lá do lado. E é assim, se eu não for, a Tati já chama o marido dela pra ir dirigindo. Então... a gente se completa. Quando uma não tem coragem, a outra vai junto e... Cara, que legal. Uma tá impulsionando a outra, né? Exatamente. Isso. Uma é o combustível da outra. Meninas, que história linda. E obrigado por terem aceito esse convite, que eu sei que foi um pouco desafiador, né? Bastante. Porque a gente geralmente tá atrás, né? Não na frente. Mas é muito bom quando a gente consegue falar também. E sempre, isso eu tenho da minha vida que eu venho aprendendo nos últimos anos. Alguém sempre vai se inspirar. Alguém sempre vai olhar e falar, meu Deus, se ela conseguiu, eu também consigo. Não, e é bem isso. A Tati sempre foi um pouco mais restrita às câmeras, né? Tanto que pode olhar, às vezes nos stories aparece muito mais eu falando e fazendo palhaçada do que a própria Tati. Mas é uma coisa que eu sempre falei pra cara, se a gente não se mostrar, a gente não vai ser visto, né? Então, porque a gente fica pensando, né? Pra que fazer isso? Muitas pessoas vão criticar, enfim. Exato. Mas tem muitas pessoas que vão se inspirar também, né? É quando a gente muda os nossos pensamentos. É exatamente isso, né? Quando eu comecei, depois eu vendo meus vídeos lá de trás, eu olhando pra hoje, eu falo, minha nossa, que evolução sou. Mas é porque eu não desisti lá atrás. Mesmo as pessoas falando, mesmo eu olhando e falando, cara, o que vão pensar? O que minha família vai falar? O que minha mãe vai falar? Eu não desisti porque eu sabia, eu sempre soube o que eu queria a partir da minha mudança. O que eu queria construir. Então, os nossos pensamentos são a parte mais importante. Ou eles nos levam onde a gente quer chegar, ou eles nos mantêm onde estamos. E aí a gente tem que aceitar a vida que a gente tem. Então eu falo muito sobre os nossos pensamentos e a importância deles, porque não vai ter caminho fácil. Não vai ter fórmula mágica pra gente alcançar o que a gente quer. E daí eu começava a trabalhar na minha mente. Ninguém vai apertar o play por você, ninguém vai gravar por você, você vai ter que fazer isso. E eu fui, cara, e é verdade isso, ninguém vai fazer por mim. Ninguém vai fazer. E daí eu comecei a entender que eu precisava aprender, treinar, aparecer para melhorar, para evoluir. E porque aquilo ali é o meu trabalho. Isso é o meu trabalho hoje. É o meu trabalho. Então, eu acho que é muito sobre isso. A qualidade dos nossos pensamentos. Eles estão aí. Ou a gente aprende a colocar, alimentar pensamentos que vão nos impulsionar, levar onde a gente quer, ou a gente vai ficar plantando, alimentando, regando pensamentos que vão nos manter onde estamos. E aí a gente tem que aceitar, porque não tem que fazer. Por isso que eu falo que a mudança depende de cada um, né? É uma decisão individual de cada um. Mas eu estou muito feliz que vocês aceitaram de verdade esse convite. Eu acho que realmente
Trazer vocês aqui para mim foi muito especial, porque vocês abriram as portas para mim de verdade disso aqui. E eu falo de todo o meu coração. Eu sou muito grata, muito grata. Eu sonhava com isso há 2 anos, um pouquinho mais. E eu sempre, isso vai acontecer, vai acontecer. E eu acabei conhecendo vocês, que não foi por acaso, né? Foi pela Paty. E a partir dali as coisas foram acontecendo e a gente foi, né, criando ali uma relação. E numa conversa, cara, é isso que eu preciso. E vocês vieram para me ajudar. Vocês acreditaram também no meu trabalho, né? E eu sou muito grata por isso. Muito obrigada por estarem aqui, por terem acreditado no meu trabalho. Obrigada mesmo. E eu quero que vocês falam agora. Gente, todo final a gente vai sempre trazer uma mensagem daquela mulher que vai estar aqui comigo, da minha convidada, que sempre vai ser muito especial. Uma mensagem, eu quero que vocês tragam uma mensagem para aquela mulher que está nos assistindo hoje, que talvez está lá cansada, triste, desanimada, que talvez ela começou a empreender, mas já pensou em desistir porque está vendo que não vai, ou ela está vivendo hoje uma vida que não faz sentido, mas ela tem medo de sair de lá. Qual é a mensagem que vocês trazem assim? Pode ser bem simples, mas uma mensagem que vai ecoar, que vai chegar até aquela mulher e ela vai conseguir olhar para ela e falar assim, cara, se elas conseguiram, eu também consigo. Ah, eu consigo, agora eu sei que eu consigo. Acho que uma mensagem muito importante que a gente foi aprendendo isso no decorrer da nossa sociedade é o não se comparar. Porque às vezes a gente fica comparando o nosso trabalho com o do outro, ou comparando, né? Ai, por que a gente não faz desse jeito e faz daquele? Cara, e não, é aquilo que tu falou, não tem fórmula. Então, não se compare, vai fazendo, né? Se você tem um sonho, construa, né? Que, não deu certo, cara, mas pelo menos você tentou, né? Então, se você que está em casa, às vezes está com o pensamento de construir algo, fazer algo, não desista e não se compare com os outros, porque às vezes a rede social não é tudo aquilo que a gente vê, né? Gente, então, a gente vê muitas pessoas que a gente conhece, às vezes, que fazem coisas que a gente fala, não é a pessoa, entendeu? Então, a gente não pode comparar aquilo que a gente está assistindo, né? E seria isso. Tem mais alguma coisa, amiga? Eu acho que é isso. E outra coisa seria sobre a sociedade, né? Às vezes, assim, sozinha, às vezes tu não consegue, isso, né? Aí a gente tem muito esse preconceito, às vezes, né? Fazer sociedade, como que é? A sociedade só pra... meia só pros pés. Meia só pros pés, né? É verdade. Então, assim... As crenças. Como assim? Talvez se eu estivesse sozinha, eu não ia chegar até aqui. Eu não teria, né, criado tudo isso. Mas com a Neuze me incentivando, me apoiando, a gente consegue ir mais longe, né? E principalmente onde tudo começou, né? É colocar Deus em primeiro lugar, né? A nossa fé de nunca desistir. E quando a gente tem alguma dúvida, a gente sempre pede, né? Vamos rezar e se for pra ser, será, né? E é isso. Eu acho muito lindo isso, né? Sobre o que cada um acredita, né? E sempre olhar, se falar algo muito importante, a gente olha muito pra grama do vizinho, né? Exatamente. Vamos regar a nossa. Quando a gente rega a nossa vem muito mais linda, muitas vezes. Muito mais. Com mais história. Então, a gente tem que parar de olhar para a grama do vizinho, né? Olhar para a nossa, regar. E eu vejo que isso é um caminho para a gente conseguir viver mais leve, feliz, né? E construir uma vida que faça sentido. Muito obrigada de novo. Eu quero que vocês deixem agora, para a gente fechar, o arroba do Ohana ali, que vocês querem divulgar também, que depois a gente coloca na descrição também, mas quiserem olhar ali e falar para a câmera, já deixam também. O nosso Instagram é @OhanaFotografiasJaraguá. No YouTube nós estamos com a página Além das Fotos, que vai ter o nosso podcast. E é isso, né? É isso. Obrigada de coração. Nós Muito que obrigada agradecemos. por estarem aqui, por participarem disso, acreditarem nesse trabalho. Tá bom? Eu fiquei muito feliz mesmo com a presença de vocês hoje aqui. Obrigada por acreditar em nós, né? Sempre. E pra Estamos juntas. contar a nossa história também. Estamos juntas, com certeza. Chegamos ao final do nosso episódio, de mais um episódio do Neuroessência Podcast. Aproveita, já se inscreve no canal @Neuroessência Podcast para não perder nenhum episódio. Um beijo e até o próximo episódio.